Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do verso 10 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa antes de sofrer. Esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Logo após o batismo de Jesus, logo após Jesus ser batizado por João Batista, isso no Rio Jordão, João Batista indicou a 2 de seus discípulos, dizendo: eis aí o Messias, o Cristo. 2 dos discípulos de João começaram a seguir Jesus. Eles disseram: mestre, onde tu assistes? E Jesus disse: vem e vê. Dali, irmãos, Jesus ele começa a pregar. Ele prega nas sinagogas, ele faz milagres, ele expulsa demônios, e uma multidão de gente vai se achegando, vai se aproximando de Jesus, e Jesus vai cativando corações e muitas pessoas começam a segui-lo. E muitas pessoas começam a se achegar a Jesus. E Jesus percorreu, irmãos, toda aquela região, a região norte de Israel, conhecida como Galileia. Todos os apóstolos eram galileus. Haviam outros discípulos de Jesus de outras regiões, mas os apóstolos eram galileus. De repente, irmãos, já havia um grande número de discípulos com Jesus. Mas olha só, Jesus ele começou a trabalhar discípulo. Jesus ele não queria uma multidão, ele queria discípulo. Então, ele tinha mais ou menos uns 120 discípulos que estavam com Jesus o tempo todo. Mais ou menos uns 120. A gente vê que desses 120, Jesus ainda tinha alguns que ele encabeçou para um trabalho, eram 70. E Jesus designou 2 a 2 para que fossem pregar o Evangelho, saíssem da região da Galileia, fossem até as outras regiões. E ainda, irmãos, havia um outro grupo no qual Jesus dedicou ainda mais tempo, ainda mais esforço, ainda esteve mais presente na vida desses homens. Foram 12, nos quais Jesus chamou de apóstolos. E esses 12 homens, eles estão à mesa com Jesus no texto que nós lemos. Eu creio que havia mais homens, porque quando nós lemos na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21 e 22, Pedro se levanta e diz que não é para que o lugar de Judas permaneça vazio, mas que eles decidem escolher algum homem
em algum dentre os homens dos discípulos que estiveram com Jesus desde a Galileia e não se apartaram em nenhum momento. Então é escolhido ali dois nomes, que é Matias e José. Então esses dois homens, eles estiveram com Jesus todo o tempo, pelo menos esses dois. Então esta cena que nós imaginamos ser apenas com os 12 discípulos, na verdade há um número maior de discípulos à mesa com Jesus. Irmãos, uma coisa interessante que aconteceu véspera, dias antes desta cena, isso é importante se falar, foi a semana de Jesus. Domingo, Jesus ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas recebem Jesus como estão recebendo um rei, é uma festa, há um louvor cantando glória a Deus nas alturas, e Jesus entra em Jerusalém montado em cima de um jumentinho. Depois, irmãos, na segunda, Jesus ele entra no templo, ele coloca para correr os cambistas, os mercadores, ele faz uma purificação no templo. Na terça-feira ele vai a Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, era próximo. E lá em Betânia acontece aquela cena, onde Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela chega por trás de Jesus com aquele perfume e quebra o vaso de alabastro e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Na quarta-feira, Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, começa a dar as últimas instruções, falar do momento em que ele vai sofrer. E na quinta-feira nós chegamos à cena. Jesus ele está posto à mesa, irmãos, com seus discípulos. Jesus ele chega, irmãos, à cerimônia, à celebração da Páscoa, e ele está reunidos em um salão com os discípulos. Desde a Galileia, Jesus separou homens, trabalhou na vida destes homens para que eles se tornassem discípulos. E agora Jesus está tendo um momento, irmãos, com ele, que eu chamo um momento de partilha. É um momento em Jesus está abrindo o coração, está falando coisas que nós só vamos encontrar, irmãos, nestes últimos momentos. A Bíblia fala, irmãos, de um sentimento que estava no coração de Jesus. A Bíblia fala aqui, irmãos, de um momento de alegria. A Bíblia fala lá em Lucas 22:15, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Irmãos, aqui Jesus ele não está, irmãos, ansioso como um doente, como alguém que está com aqueles sintomas de ansiedade, sem sono, com estresse, sem conseguir se alimentar ou comendo demais. Ele não está sofrendo. Essa ansiedade aqui, irmãos, é algo que ele quer, é algo que ele deseja. Ele desejou ansiosamente aquela Páscoa, ele desejou ansiosamente aquele momento com os discípulos. E, irmãos, a gente lendo o contexto, Jesus ele canta um hino. Jesus ele está fazendo uma oração de graças, ou seja, ele está satisfeito. Ele não está temeroso, porque dentro de algumas horas vai sofrer. Mas Jesus ele está à mesa com os discípulos, compartilhando um sentimento. Ele está feliz, alegre por estar àquela mesa com os discípulos. E Jesus ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mas o que tinha de diferencial? O que era esta Páscoa para que ela fosse especial? Olha só, irmãos, Jesus ele sabia o que iria acontecer poucas horas depois. Ele estava naquela mesa, irmãos, com o discípulo que o iria trair, mas ele desejou ansiosamente estar com eles. Ele estava naquela mesa, irmãos, com o discípulo que o iria negar, mas ele desejou ansiosamente estar naquele momento. Ele estava ali, irmãos, com muitos discípulos, não eram só 12, havia mais. Ele estava ali com os discípulos que iriam negá-lo, abandoná-lo. Mas o sentimento de Jesus, irmãos, é que ele
queria estar naquele lugar, naquela hora. Ele sabia que aqueles discípulos o negariam, o abandonariam. Ele sabia que dentro de poucas horas receberia cerca de 120 açoites nas costas. Ele sabia que seria colocado num tronco e que suas mãos seriam amarradas e que o soldado a serviço de Roma pegaria um chicote conhecido como flagrum, que é um chicote de tiras que tem pontas de chumbo nas extremidades, e que ele receberia esses açoites com esse tipo de chicote, e que essas pontas de chumbo rasgariam as suas costas. Ele sabia disso. Mesmo assim, ele desejou ansiosamente comer essa Páscoa. Ele sabia que seria colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos, que esses espinhos perfurariam o seu crânio. Ele sabia que iria carregar uma tora de madeira que pesa cerca de 25 quilos e que nessa tora de madeira ele seria pregado. Ele sabia. Mas mesmo assim, irmãos, ele desejou ansiosamente estar à mesa com os discípulos. Ele sabia, irmãos, que quando fosse pregado na cruz, a multidão iria escarnecer, iria caçoar, iria praguejá-lo. Ele sabia, irmãos, que nenhum dos seus discípulos que havia prometido, os discípulos que haviam prometido dar a vida juntamente com ele, nenhum estaria ali. Mas olha só, Jesus, ele está sentindo, irmãos, a dor da traição. Ele está sentindo a dor física porque o seu corpo está sendo moído, maltratado. Ele está sofrendo, irmãos, porque o pai precisa tirar os olhos de cima dele. A Bíblia diz que lá em Abacuque 1,13 que os olhos de Deus são tão puros, que Deus ele não pode contemplar o pecado, a maldade. E o meu pecado, o seu pecado, a nossa maldade, ela estava em Jesus naquele momento. O castigo que era para mim e para você estava sendo aplicado a Cristo, a Jesus. E o pai, ele precisa desviar o olhar do filho, porque é muito pecado em uma concentração. O pecado ele está sendo depositado na cruz, sobre Jesus. E Jesus ele está tomando as nossas dores, ele está tomando as nossas enfermidades, ele está sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Nós devíamos a Deus uma vida, e Cristo está devolvendo essa vida, ele está pagando pelos pecados com a própria vida. E Cristo, irmãos, ele sabia de tudo isso, sabia que ia sofrer, sabia que iria ser morto, que as suas mãos seriam furadas, que seus pés seriam furados. Mas ele compartilha, irmãos, esse sentimento com os seus discípulos. Segundo, irmãos, Jesus ele compartilha uma promessa. Ele disse, irmãos: pois eu lhes digo, não comerei novamente até que se cumpra no reino de Deus. E ele diz outra vez: pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja há 15 anos atrás, Algério, ele costumava nas pregações ele falar de um banquete, e eu imaginava aquela cena sem entender muito bem. E talvez a gente já tenha dito isso, tenha falado sobre isso alguma vez e alguém não entenda. E eu lendo esse texto, eu voltei um pouco aos anos atrás, eu voltei a 10 anos atrás, e meu coração aqueceu como há 10 anos atrás, e eu senti aquela emoção. E como a minha imaginação é muito fértil, eu comecei a me imaginar
nessa cena, onde essa promessa, ela será cumprida. Porque, irmãos, para alguns, aqui é a última ceia. Mas eu não vejo esta como a última ceia, eu vejo como a primeira, porque Cristo está dizendo que Ele não vai comer novamente, até que venha o reino. E Ele está falando isso para os discípulos, ou seja, é para nós também. Que Cristo está dizendo, olha, eu voltarei a experimentar, a comer o pão, eu voltarei a tomar o vinho, mas eu só voltarei a tomar com vocês quando vier o reino. E, irmãos, isso ficou na minha mente. Eu fui procurar um texto, achei Apocalipse 19:9. Apocalipse 19 está falando sobre isso, sobre as últimas coisas. E aqui, irmãos, a igreja, ela está com Cristo. A igreja, ela já está na presença de Deus. É a Nova Jerusalém. Nós já estamos nas últimas coisas e nós já estamos com Ele. E assim está escrito. O anjo disse, escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E eu me imaginei ali. E eu me imaginei nesse lugar. Eu me imaginei com aquela multidão dos irmãos. E agora eu estou entendendo o motivo dessa ansiedade de Cristo. É o motivo dele estar tão feliz e satisfeito, mesmo sabendo que dentro de algumas horas virá o sofrimento. Mas é porque ele está inaugurando, ele está abrindo as portas, ele está construindo o caminho para que o pecador chegue a esse banquete que está lá em Apocalipse. E essa promessa, ela vai acontecer. Por isso que o coração de Jesus está mais ou menos como o nosso coração, quando a gente recebe aquela boa notícia. Quando a gente recebe aquela boa notícia e a gente não se controla e tem aquela vontade de partilhar, de conversar, de chegar para os irmãos e dizer, sabe aquela bênção tremenda? Eu recebi, eu cheguei e eu quero colocar no grupo da igreja para que todos os irmãos saibam que a minha bênção chegou. É mais ou menos isso que Cristo está dizendo quando Ele diz que Ele quer aquele momento ansioso, que Ele quer aquela Páscoa de uma forma especial. E nós vamos estar, irmãos. Nós vamos chegar até lá. Nós não tivemos a oportunidade de comer com Cristo. Nós vamos à ceia do Senhor logo daqui a alguns minutos. Mas aqui, irmãos, é apenas uma figura. É um memorial. Porque um dia, irmãos, um dia essa promessa ela vai se cumprir, nós chegaremos lá. Nós estaremos no banquete da noiva, nós seremos a noiva com o Senhor. Nós estaremos, irmãos, nessa grande cerimônia, nessa grande festa. Nós estaremos, irmãos, celebrando a vitória final. Nós estaremos, irmãos, com o Senhor para sempre. Nós estaremos na glória. E isto vai se cumprir. Louvado seja o Senhor. E Cristo, irmãos, está partilhando o seu sentimento. Cristo está partilhando dessa promessa. Terceiro, Ele dá agora, irmãos, Ele partilha a nova aliança. Ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Irmãos, muitos acordos, muitas alianças, irmãos, elas são firmadas através de símbolos. Eu tenho aqui um símbolo na minha mão. Este símbolo que está aqui na minha mão esquerda, neste dedo, é uma aliança. Este símbolo aqui, ele diz para o mundo que eu sou casado, minha esposa também tem, e esse símbolo na mão dela diz para o mundo que ela é casada. As pessoas entendem esse símbolo. E Cristo, irmãos, Ele está àquela mesa, e naquela mesa existem alguns símbolos. Ali estão alguns símbolos, irmãos. E na mesa, veja só,
está o pão sem fermento. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 12, 14 e 15: este dia será um memorial, está falando da Páscoa, que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor, comemorarão como decreto perpétuo, ou seja, não terá fim, não tem um tempo de validade, vocês vão fazer durante tanto tempo e depois é perpétuo, é para todo sempre. Durante 7 dias comam pães sem fermento, e o pão está na mesa de Jesus. Mas também diz Números capítulo 9, verso 11: deverão celebrá-la no dia 14 do 2º mês. Ao pôr do sol, comerão um cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Irmãos, à frente de Jesus estão os elementos da ceia. Naquele salão tem 4 elementos. Tem o cordeiro, estão as ervas amargas, estão os pães sem fermento e tem o vinho. E todos esses elementos são símbolos e eles têm significado. O cordeiro, irmãos, nos remete a Êxodo capítulo 12, onde ainda o povo escravo no Egito. E Deus disse para o povo: olha, vocês uma família deve matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. E quando à noite o anjo da morte passar e ele vir que ali tem sangue, ele vai entender que alguém naquela casa já morreu por essa família, e ele passará por cima. E na casa onde não tiver sangue de cordeiro nos umbrais, o anjo da morte vai entrar e vai ferir o primogênito. E isso aconteceu, irmãos. E isso aconteceu. Então, o cordeiro é o substituto, é o meu substituto, é o seu substituto. E o cordeiro está presente naquela sala. Ervas amargas, elas serviam, irmãos, para trazer a lembrança de que aquela nação, um dia ela foi escrava, um dia ela foi subjugada, ela permaneceu 400 anos no Egito como escravo. Então, também à mesa de Jesus estava lá as ervas amargas. Havia os pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Porque Deus, ele falou através de Moisés: olha, e quando vocês fizerem essa celebração, vocês peguem os pães, preparem os pães, não deixem a massa levedar, não deixem ela criar volume, vocês comerão às pressas. Esse pão tem que ser sem fermento. Então, quando eles comiam o pão sem fermento, era para lembrar que quando eles saíram do Egito, saíram com pressa. E também havia o vinho, que era o símbolo representando ali a alegria, a celebração, porque aquela nação agora ela é livre. São estes, irmãos, os símbolos. Mas Jesus, irmãos, ele vai estabelecer uma nova aliança. É interessante que na minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia que tem a concordância, e quando eu estava lendo o capítulo 22 de Lucas, eu achei aquela concordância e voltei lá em Jeremias capítulo 31, e quando eu cheguei lá em Jeremias, eu procurei o capítulo 31 na minha Bíblia e não tinha. Porque há anos atrás, Robert, quando era bem bebê mesmo, ele arrancou essa página. E eu li Jeremias algumas vezes e acabei que passei batido desse texto. E quando eu fui ler, aí a gente entende o que Cristo está fazendo, irmãos. Ele está estabelecendo a nova aliança. Porque lá em Jeremias 31, verso 31 e 32, até o 34 diz assim: estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei
no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a nova aliança que Deus está fazendo, irmãos, conosco, através de Jesus. Então, essa nova aliança, Deus ele não tira os símbolos, ele apenas muda o significado. O cordeiro continua sendo o substituto, as ervas amargas continuam sendo a lembrança da escravidão, os pães sem fermentos não significa mais a pressa de sair ao Egito, o vinho não significa mais a celebração, a alegria por ser livres. Jesus ele dá um novo significado, e Jesus ele tem naquela sala o cordeiro que nos substitui na cruz, que aquela cruz era minha e era sua. Na mesa de Jesus tem as ervas amargas, que era a lembrança da escravidão do Egito. Porém, os pães mudaram de significado. O pão não é mais a pressa. O pão agora é o corpo de Cristo. O vinho não é mais o símbolo da alegria, da celebração. O vinho agora é o sangue de Cristo. Isso foi mudado. Esses símbolos, irmãos, entraram para a nova aliança com um novo significado. Porque, irmãos, na antiga aliança, a antiga aliança que eles receberam só serviu para algo. A lei que eles receberam só serviu para mostrar que eles não conseguiriam se salvar. A lei ela só serviu, irmãos, para mostrar o que era o pecado, como eles não conseguiriam se salvar. A lei ela serviu para mostrar o erro, mas a lei ela também serviu para dar esperança de que Deus providenciaria, irmãos, o cordeiro substitutivo, que nós alcançaríamos a salvação não pelos nossos méritos, mas Deus ele proveria. E Jeremias ele vem falando a respeito disso, irmãos, 600 anos antes de Cristo. E quando Cristo vem, ele estabelece essa aliança. Nós temos agora na nossa frente aqui, a nossa mesa, dois elementos. Os pães, que é pão com fermento mesmo. Sabe por quê? Porque nós não temos mais pressa de sair do Egito. Nós já saímos de lá. Nós já fomos libertos, irmãos. Nós já fomos libertos das cadeias do pecado. O pecado, irmãos, não nos escraviza mais. Nós estamos libertos. Então, não há necessidade, irmãos, do pão ele ser sem fermento. Não há. Porque a gente não tem mais essa pressa. Nós temos, irmãos, o produto da vinha, que é o sangue de Cristo. E talvez alguém diga assim: Roberto, mas e o cordeiro? O cordeiro também está presente, irmãos. O cordeiro ele foi oferecido, mas o cordeiro ele ressurgiu. E porque o cordeiro que foi apresentado, o último cordeiro que foi oferecido como sacrifício, ele foi um sacrifício perfeito, ele não precisa mais ser repetitivo, ele não precisa ano após ano ser repetido. E agora, porque esse sacrifício ele foi perfeito, o cordeiro ele está presente, mas ele está vivo, ele está em nosso meio. Esse cordeiro é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele está aqui presente. E alguém diga: mas onde estão as ervas amargas que era para nos lembrar? Irmãos, nós estamos no momento da graça. Nós não temos ervas amargas para lembrar do certo, do errado, do pecado e da época que nós somos escravos, mas nós temos o cumprimento da aliança que Deus prometeu
600 anos antes de Cristo pelo profeta Jeremias: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. O Espírito Santo, irmão, nos lembra que nós somos falhos e pecadores. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ele que nos lembra que nós somos dependentes de Deus e precisamos cada dia mais desse Deus. Então, os elementos, eles mudaram o significado, ganharam um novo significado nessa nova aliança. Mas eu confesso aos irmãos que tem coisas que eu não compreendo. Eu não compreendo como Cristo, sabendo do seu sofrimento, ele desejou ansiosamente esse momento. Eu não compreendo. Isso, irmãos, é uma das coisas que só eu usando uma palavra para explicar: amor. Porque ele olhou para os discípulos, ele olhou para o futuro, ele olhou para a minha vida, para a sua vida, e ele disse, ele sabia que nós não conseguiríamos estar com ele. Então ele encarou a cruz, ele derramou o seu sangue, ele deixou o seu corpo ser rasgado, moído, em meu favor, em seu favor. Nós temos a mesa, o pão, nós temos a mesa, o produto da vinha, que representam o corpo e o sangue de Cristo, que é derramado em nosso favor.